Era uma noite de grandes expectativas no programa de Carlos Alberto de Nóbrega. O apresentador, conhecido por seu carisma e humor, estava prestes a conduzir mais uma entrevista de sucesso, como sempre, com convidados de peso. Porém, desta vez, o tom seria completamente diferente. Frei Gilson, um dos maiores nomes da Igreja Católica no Brasil, foi convidado para compartilhar sua sabedoria e suas reflexões sobre a fé, a sociedade e os desafios atuais. O que ninguém esperava era que a entrevista fosse tomar um rumo inesperado, trazendo à tona uma emoção crua e transformadora. Carlos Alberto, sentado em sua cadeira, sorria para a câmera cumprimentando o público, com sua energia característica. Boa noite, pessoal. Hoje temos um programa muito especial. Estamos recebendo o Frei Gilson, um homem que tem tocado corações, por onde passa com palavras de sabedoria e um olhar sobre o mundo que nos faz refletir sobre a vida e a fé. Frei, é um prazer tê-lo aqui. Frei Gilson, com sua calma habitual, agradeceu ao apresentador e sorriu para a plateia. É um prazer estar aqui, Carlos, e poder compartilhar um pouco da minha experiência de vida e da fé que tenho com todos vocês. A conversa parecia iniciar de forma leve e descontraída, com Frei Gilson compartilhando brevemente sua jornada religiosa e o trabalho que realiza para ajudar as comunidades mais carentes. A plateia estava atenta e o clima era aparentemente de respeito mútuo. Mas algo no ar indicava que a entrevista tomaria uma direção inesperada, um caminho que mudaria o tom de todo o programa. Quando Frei Gilson começou a falar sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam em tempos de crise, sobre a falta de solidariedade e a desigualdade que existe em muitas camadas da sociedade, o ambiente começou a se transformar. A fé não pode ser apenas um discurso bonito. Ela precisa ser ação. Precisamos olhar para os mais pobres, para os marginalizados e perguntar o que estamos fazendo para ajudá-los. A verdadeira fé não está apenas na oração, mas em agir, em lutar por um mundo mais justo para todos. Carlos Alberto, com um sorriso simpático, perguntou: Frei, como podemos nós, pessoas comuns, fazer a diferença nesse mundo tão desigual? Como viver nossa fé de maneira prática no dia a dia? Foi quando Frei Gilson, com uma expressão mais séria, respondeu: Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para os outros. Não podemos mais ignorar a pobreza, a injustiça, a opressão. Estamos vivendo tempos em que as pessoas estão mais afastadas da espiritualidade verdadeira e mais focadas em suas próprias necessidades. E muitas vezes, esse egoísmo é alimentado pela riqueza que algumas pessoas possuem, enquanto muitos estão à margem da sociedade. Foi nesse momento que o clima na plateia começou a mudar. Carlos Alberto, ainda tentando manter o tom leve da conversa, notou que alguns dos presentes na plateia, principalmente um grupo de empresários e pessoas de alta renda, estavam visivelmente desconfortáveis. O apresentador percebeu que Frei Gilson não estava apenas provocando uma reflexão, mas mexendo com sentimentos e valores mais profundos. E então, a grande virada aconteceu. Frei Gilson, olhando diretamente para a plateia, disse: A riqueza não é um pecado, mas a forma como lidamos com ela, sim. Quantas pessoas têm mais do que precisam e ainda assim fecham os olhos para o sofrimento dos outros? A verdadeira grandeza vem da capacidade de compartilhar, de ajudar o próximo. O impacto dessas palavras foi imediato. Alguns dos milionários na plateia começaram a se mexer inquietos, trocando olhares e parecendo incomodados. Mas o momento que ninguém esperava aconteceu quando Carlos Alberto, visivelmente tocado, não conseguiu segurar as lágrimas. Ele olhou para Frei Gilson e, com a voz embargada, disse: Eu nunca imaginei que ouvir essas palavras hoje me tocaria de forma tão profunda. Acho que todos nós, de alguma forma, precisamos parar e refletir sobre o que estamos fazendo com o que temos. Mas enquanto isso acontecia, um dos milionários na plateia, visivelmente irritado, começou a murmurar para os amigos ao lado. A tensão no estúdio aumentava. O momento de vulnerabilidade de Carlos Alberto e o impacto das palavras de Frei Gilson começaram a confrontar a realidade de muitos presentes. Era uma mistura de emoção genuína e desconforto para quem até então se sentia à parte do que estava sendo discutido.
O silêncio no estúdio estava palpável. Frei Gilson, com suas palavras profundas e sinceras, havia tocado um ponto sensível que a plateia, antes animada e leve, agora se via imersa em uma reflexão desconfortável. Carlos Alberto, com o rosto visivelmente comovido, tentou recobrar a postura, mas a verdade das palavras de Frei Gilson parecia ter mexido com ele de uma forma que ele não esperava. Frei, o senhor tocou em um ponto realmente delicado, começou Carlos Alberto, tentando alinhar as palavras com a seriedade do momento. Mas não podemos negar que a maioria das pessoas que tem algum poder aquisitivo se sente incomodada quando falamos em redistribuição de riquezas. Quando o Senhor fala sobre o papel da Igreja em se posicionar contra injustiças, o Senhor acha que não está abrindo uma brecha para uma polarização maior? Frei Gilson, com a tranquilidade de sempre, não hesitou. Carlos, a polarização já existe. A verdadeira questão é qual lado você escolhe. A Igreja não está aqui para agradar os poderosos ou se manter em uma posição de conforto. A missão da Igreja é a de questionar os sistemas que perpetuam a pobreza, a desigualdade e a injustiça. Se isso for polarizar, então, é uma polarização necessária. Não podemos mais ser coniventes com o sofrimento dos outros, nem com as mentiras que são contadas para manter o poder nas mãos de poucos. Carlos Alberto, visivelmente tocado, olhou para a plateia, que agora estava mais quieta do que nunca. Alguns olhares estavam fixos em Frei Gilson. Outros, mais incomodados, estavam voltados para os milionários presentes na plateia. A tensão estava crescendo. Frei Gilson, sem pressa, continuava a falar com firmeza. Nós precisamos, como sociedade, aprender a lidar com nossa própria riqueza, mas não a riqueza material e sim a riqueza espiritual. As pessoas que mais têm muitas vezes são as que mais fecham os olhos para os outros, e isso não pode ser mais aceito. O apresentador, tentando retomar o controle da situação, olhou para os convidados que estavam ao fundo, notando a inquietação, em alguns deles particularmente, em um grupo de empresários. Ele sabia que algo grande estava acontecendo, mas o momento se tornava cada vez mais difícil de controlar. Frei Gilson não estava apenas compartilhando sua fé. Ele estava desafiando um sistema, e as palavras dele estavam mexendo com aqueles que se viam em uma posição de poder. Nesse momento, a plateia foi surpreendida por um dos milionários presente, que com um sorriso sarcástico se manifestou em voz baixa para os amigos ao lado. O desconforto se tornou visível. A tensão aumentou, e Frei Gilson, sem perder o foco, seguiu, com suas palavras de forma impactante. Nós, como Igreja, temos uma responsabilidade que vai além dos templos. Não podemos nos esconder em nosso conforto e deixar que os outros se afundem nas dificuldades. A verdadeira fé se pratica com ações, e a ação é necessária não só para aliviar os sofrimentos, mas para transformar a sociedade. Carlos Alberto, agora em um tom mais sério, procurava moderar. Eu entendo sua visão, Frei, mas muitos poderiam argumentar que quando a Igreja se envolve com temas tão polêmicos, ela acaba se tornando parte da política, e aí fica difícil manter a neutralidade, que sempre foi defendida. Frei Gilson, com um olhar penetrante, respondeu com firmeza. Carlos, a Igreja não é uma organização política, mas ela não pode se calar diante da política que afeta o povo. As pessoas estão sendo usadas, manipuladas pela mídia, pelo sistema político. A Igreja tem que ser uma voz de verdade. Não se trata de ser neutro, se trata de ser justo. O estúdio estava em um silêncio absoluto. O que começou como uma conversa tranquila estava se tornando um debate de ideias poderosas, e a plateia sentia o peso das palavras de Frei Gilson. Alguns estavam em reflexão profunda, enquanto outros, visivelmente desconfortáveis, se mexiam nas cadeiras. Neste momento, o apresentador fez uma pausa, e a tensão parecia ter atingido seu pico. Mas antes que alguém pudesse interromper, Frei Gilson olhou para a plateia, como se tivesse algo mais a dizer, e então, com uma calma ainda mais intensa, disse: Nós temos que parar de temer a verdade. A sociedade não vai mudar, enquanto os que têm poder ficarem com medo de perder. Não se trata de política, se trata de fazer o que é certo. Nesse momento, um silêncio profundo tomou conta do estúdio.
Frei Gilson havia lançado uma provocação que estava ressoando em todos os presentes. O apresentador, com um olhar mais sério, não sabia se continuava a conversa ou encerrava ali, mas a plateia sabia que o que estava sendo discutido era muito mais do que uma simples conversa sobre fé ou política. Era uma reflexão sobre a própria essência de ser humano, CTA. Mas antes de encerrarmos, quero trazer algo que está agitando o país. Tem um livro chamado Manual do Patriota Cristão. Todo mundo está comentando sobre ele. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. E aí você acredita mesmo que esses segredos estão sendo escondidos? Ou será que isso é só mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia, ainda em choque, olhou com curiosidade. Esse livro tem incomodado muita gente, justamente porque ele escancara aquilo que tentam esconder. Ele revela como a esquerda controla as narrativas, como a mídia manipula as notícias, e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. O Manual do Patriota Cristão não é só um livro de opinião. Ele traz informações de especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil, disse Frei Gilson com firmeza. Recentemente, surgiu uma notícia de que a esquerda está tentando censurar esse manual. Isso é verdade. Por que será que eles estão tão desesperados para impedir que essas informações cheguem ao público? A plateia mais uma vez aplaudiu. Todos estavam agitados, ansiosos para saber como Frei Gilson sairia dessa. A verdade é que se estão tentando censurar é porque estão com medo da verdade sendo revelada. Não adianta tentar calar. O povo está acordando e muitas pessoas estão se unindo para compartilhar esse conhecimento. Muitos canais no YouTube têm feito um excelente trabalho, deixando o link do livro no primeiro comentário fixado para que você possa baixá-lo antes que seja censurado. Então, se você encontrar um canal disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar, antes que seja tarde demais. O estúdio estava agora dividido. A tensão entre as palavras de Frei Gilson e a reação dos milionários na plateia era visível. Alguns estavam inquietos, trocando olhares nervosos, enquanto outros continuavam atentos às palavras do Frei, absorvendo a seriedade de suas colocações. Carlos Alberto, que sempre foi um mestre em controlar o ambiente, agora parecia mais cauteloso, percebendo que o rumo da conversa estava saindo do controle. Frei Gilson, com a calma que sempre o acompanhava, não hesitou em continuar. O que estamos vendo no Brasil é um reflexo do egoísmo. Pessoas que têm em excesso enquanto o povo sofre, e a igreja, que deveria ser a voz daqueles que não têm, fica em silêncio. A verdade é que se as pessoas, os poderosos, tivessem menos medo da verdade, talvez as coisas fossem diferentes. O jornalista, ainda tentando suavizar a situação, comentou: Frei, o senhor realmente acredita que essa luta pela justiça social, esse confronto com os poderosos, é o caminho para um Brasil melhor? Não seria melhor tentar um meio-termo, evitar tanto confronto? Frei Gilson olhou para ele com uma expressão serena, mas cheia de firmeza. Carlos, às vezes é necessário o confronto. Não um confronto de violência, mas de ideais, de verdades. O Brasil precisa entender que a verdadeira mudança não vem de agradar a todos, mas de ter coragem de enfrentar o que está errado. Se isso é polarizar, então é necessário que haja polarização. As palavras de Cristo de justiça e compaixão precisam ser levadas a sério. A plateia, que antes parecia tranquila, agora estava mais envolvida, refletindo sobre o que estava sendo discutido. Carlos Alberto, ainda tentando manter a compostura, olhou para a plateia e disse: É claro que o senhor toca em pontos importantes. Mas o que fazemos então quando parte da sociedade, principalmente os mais ricos, se sentem atacados por essa visão? O que acontece com a união da sociedade? Frei Gilson, sem hesitar, respondeu: União não é feita em torno do que é fácil, é feita em torno do que é justo. Precisamos, como sociedade, nos perguntar o que estamos fazendo com os privilégios que temos. A Igreja tem o dever de questionar o status quo, não para gerar revolução, mas para gerar reflexão e ação verdadeira.
enquanto Frei Gilson continuava a expor sua visão sobre a responsabilidade da igreja e da sociedade, a plateia parecia se dividir ainda mais. Alguns aplaudiam com entusiasmo, enquanto outros, claramente desconfortáveis, se mexiam nas cadeiras, sentindo o peso das palavras de Frei Gilson. O ambiente estava cada vez mais tenso. Não se tratava mais de uma entrevista comum, mas de um confronto de valores e ideais. Nesse momento, um dos empresários na plateia, que estava claramente irritado com o que ouvia, levantou-se e, com um tom sarcástico, disse: Frei, o senhor está nos dizendo que devemos abrir mão do que conquistamos, nos sentirmos culpados pela nossa riqueza. Isso é o que a igreja prega agora. Frei Gilson, com um olhar firme, respondeu de forma direta: Não é sobre se sentir culpado, é sobre ser responsável. A riqueza não é um pecado, mas a forma como lidamos com ela é o que nos define. O senhor e outros, como o senhor que tem muito, têm uma responsabilidade maior com os que não têm nada. Não podemos ser indiferentes aos que estão sofrendo. O empresário, visivelmente frustrado, deu de ombros, mas o impacto das palavras de Frei Gilson foi evidente. A plateia estava agora mais dividida do que nunca. O apresentador, vendo a tensão aumentar, tentou suavizar o ambiente novamente. Frei, eu entendo que o senhor tem uma visão bem clara do papel da igreja e da sociedade, mas a polarização parece estar apenas crescendo. Como podemos encontrar uma forma de dialogar sem atacar os outros? Frei Gilson, mais uma vez, com a serenidade de quem tem convicções inabaláveis, respondeu: O diálogo precisa ser honesto, não superficial. A polarização não é causada pelo confronto de ideias, é causada pela falta de disposição para ouvir e refletir. A verdadeira transformação começa quando estamos dispostos a ouvir a dor do outro, a entender a realidade do outro. Não podemos, como sociedade, continuar ignorando o sofrimento dos mais vulneráveis. A plateia, agora em um silêncio tenso, começava a perceber que a conversa havia se transformado em algo maior do que uma simples entrevista. Era uma reflexão profunda sobre os valores da sociedade, a relação da igreja com o poder e a responsabilidade daqueles que possuem recursos. Frei Gilson, com sua presença firme e suas palavras impactantes, estava de fato desafiando todos a refletirem sobre o papel de cada um na construção de um Brasil mais justo. A tensão no estúdio atingiu seu ponto máximo. Os murmúrios de alguns membros da plateia eram audíveis e os olhares dos milionários presentes estavam carregados de desconforto. Frei Gilson, porém, não parecia se abalar. Sua postura permanecia inabalável, como se ele soubesse que estava cumprindo uma missão muito maior do que a entrevista em si. Ele estava ali para desafiar, para questionar e, acima de tudo, para despertar consciências. Carlos Alberto, tentando dar uma pausa ao clima tenso, disse com um sorriso um pouco forçado: Bem, Frei, suas palavras são muito impactantes, mas não podemos esquecer que vivemos em uma democracia onde todos têm o direito de pensar diferente. O que fazer, então, quando a igreja se posiciona de forma tão clara em um cenário político tão polarizado? Frei Gilson, com um olhar profundo e sereno, respondeu sem hesitar: Carlos, a igreja não está aqui para fazer política partidária, mas sim para fazer justiça. Quando vejo uma sociedade que divide seus filhos em categorias de ricos e pobres, vencedores e perdedores, eu me pergunto onde está a humanidade nisso. A igreja tem que se posicionar, sim, contra a opressão, contra a desigualdade. Se isso é polarização, então que seja. A polarização real acontece quando ignoramos o sofrimento dos outros, quando deixamos o egoísmo nos dominar. A plateia estava agora dividida, mas em um clima ainda mais carregado. Alguns estavam claramente movidos pela força das palavras de Frei Gilson, enquanto outros, desconfortáveis, não conseguiam esconder a irritação. O empresário, que antes havia se manifestado, agora parecia se conter, mas sua expressão indicava que ele estava prestes a explodir. Frei, interrompeu o empresário, visivelmente irritado, o senhor fala como se a riqueza fosse um pecado, mas a verdade é que muitos de nós trabalhamos duro para chegar onde estamos. A vida não é fácil e ninguém nos deu nada. O senhor está dizendo que devemos abrir mão de tudo o que conquistamos,
que devemos pedir desculpas por termos sucesso. Frei Gilson olhou o empresário diretamente nos olhos. Não se trata de pedir desculpas, se trata de entender o que é realmente importante. O verdadeiro sucesso não é medido pelo que você acumula, mas pela diferença que você faz na vida dos outros. A verdadeira grandeza vem da capacidade de olhar para os que estão ao seu redor e fazer o que for possível para melhorar a vida deles. A riqueza é uma bênção, mas não é uma desculpa para ignorar o sofrimento dos outros. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Carlos Alberto, tentando aliviar a tensão, perguntou: Frei, o senhor realmente acredita que os mais ricos têm uma responsabilidade maior? Não seria mais justo dizer que todos devemos contribuir para um Brasil mais justo sem olhar para a classe social de cada um? Frei Gilson, sem hesitar, respondeu: Claro que todos devem contribuir, mas quem tem mais tem uma responsabilidade maior. Não é uma questão de justiça, é uma questão de solidariedade. Quando você tem mais do que precisa, tem o dever moral de ajudar os outros. Não se trata de igualdade, se trata de compaixão. E essa compaixão é o que falta no Brasil de hoje. O clima estava agora mais pesado do que nunca. Frei Gilson havia colocado todos diante de um espelho desconfortável, forçando cada um a confrontar suas crenças sobre riqueza, poder e responsabilidade social. O empresário, que antes parecia arrogante e desdenhoso, agora estava visivelmente incomodado. As palavras de Frei Gilson estavam desafiando não apenas a sua visão de mundo, mas a visão de muitos outros ali presentes. O apresentador Carlos Alberto finalmente encontrou uma maneira de encerrar o assunto, ainda tentando manter a cordialidade. Bem, Frei, acredito que essa conversa certamente vai continuar nas mentes de todos nós. A questão do que significa ser verdadeiramente humano e justo é de fato algo que todos devemos refletir. Frei Gilson, com um sorriso sereno, completou: A verdadeira humanidade vem do amor ao próximo, Carlos. Não podemos olhar para o outro e simplesmente ignorá-lo. O que temos que entender é que não é o quanto acumulamos, mas o quanto damos que realmente importa. A plateia, que estava dividida agora, estava mais consciente do impacto das palavras de Frei Gilson. O silêncio predominava e os olhares começavam a se voltar para dentro de cada um, pensando sobre suas próprias ações e valores. Carlos Alberto, com um olhar de respeito, agradeceu a Frei Gilson pela presença e pelas palavras que deixaram um impacto profundo em todos ali. O estúdio estava em silêncio, os ecos das palavras de Frei Gilson ainda ressoando no ar. Os espectadores estavam divididos, mas todos estavam pensativos. Carlos Alberto, que sempre foi o mestre da leveza e do bom humor, agora se via em uma situação incomum. Ele, que havia sido o anfitrião de tantos momentos descontraídos, estava ali no centro de uma conversa profunda e desafiadora. Ele respirou fundo, como se tentasse processar tudo o que havia acontecido. Frei, acho que todos podemos concordar que essas questões não são fáceis de lidar e que a polarização só tende a aumentar. A pergunta é como podemos ir além disso? Como podemos de fato construir uma sociedade mais justa sem criar ainda mais divisões? O Senhor acredita que a Igreja pode ser essa ponte entre as diferentes realidades que vivemos no Brasil? Frei Gilson, com um olhar sereno, respondeu com firmeza: Carlos, a Igreja tem sim um papel fundamental em unir, mas unir não significa calar, não significa fechar os olhos para os problemas reais. O que precisamos é de uma Igreja que abra os olhos para o que realmente importa, que tenha coragem de se posicionar quando a injustiça está sendo praticada. A unidade verdadeira não vem do silêncio, vem da coragem de agir, de fazer o que é certo, não o que é popular. A plateia estava agora completamente absorvida às reações mistas entre aplausos silenciosos e alguns rostos visivelmente desconfortáveis. Frei Gilson estava expondo a verdadeira essência do papel da Igreja, não apenas como uma instituição religiosa, mas como uma força transformadora na sociedade. Ele estava defendendo uma postura ativa, uma postura de verdade, e isso estava incomodando aqueles que se viam em uma posição de poder ou privilégio. Mas, Frei, será que a Igreja tem realmente o poder de mudar a sociedade de maneira tão abrangente? Perguntou Carlos Alberto, tentando suavizar a conversa. Se a Igreja tomar um lado tão claro,
Ela pode perder sua capacidade de dialogar com todas as pessoas, não é? Frei Gilson mais uma vez respondeu com sabedoria. Carlos, a igreja nunca foi neutra. Ela sempre esteve do lado dos mais necessitados. E a sua força vem justamente de sua capacidade de amar a todos, independentemente de sua classe social. Mas isso não significa se calar diante das injustiças. A igreja, quando se posiciona com amor e verdade, é quando mais une, porque ela é capaz de unir as pessoas em torno de um propósito maior, que é o de melhorar a vida de todos. O estúdio, que já estava tenso, parecia ter atingido seu ápice. Frei Gilson não apenas desafiava a visão comum sobre a igreja, mas também trazia à tona uma reflexão profunda sobre o papel de cada um na sociedade. A plateia, que antes estava dividida, agora estava mais introspectiva. Alguns estavam admirados com a coragem do Frei em se posicionar de maneira tão clara, enquanto outros estavam visivelmente irritados com o que ouviam. Mas a reflexão era inevitável. Frei Gilson estava expondo uma verdade que muitos tentavam ignorar. Então, Frei, o senhor acredita que devemos lutar contra o sistema que está em vigor? O senhor acredita que a igreja deve estar na linha de frente dessa luta? Perguntou o jornalista, tentando buscar uma direção clara para a conversa. Frei Gilson, com firmeza e sem hesitar, respondeu: sim, a igreja deve estar na linha de frente, mas não em uma luta de ódio, e sim em uma luta de amor. Não se trata de uma guerra de ideologias, mas de uma guerra pela justiça. A igreja deve ser um farol para a verdade, um farol para aqueles que são marginalizados, para aqueles que não têm voz. E essa luta não é contra uma classe ou grupo, é contra a opressão, é contra a desigualdade, é contra a indiferença. A plateia estava em silêncio absoluto agora. Frei Gilson havia mais uma vez desafiado a todos a refletirem profundamente sobre o papel da igreja, sobre o papel de cada um na sociedade e sobre as mudanças necessárias para a construção de um Brasil mais justo. As palavras dele estavam ecoando nas mentes de todos, e muitos ali não sabiam mais o que pensar. Carlos Alberto, visivelmente tocado e sem palavras para responder, apenas fez uma pausa antes de agradecer a Frei Gilson pela presença e pelas palavras impactantes. O estúdio, ainda tenso, estava em um estado de reflexão profunda, como se cada pessoa ali tivesse sido desafiada a olhar para dentro de si mesma e questionar suas próprias crenças e ações. O estúdio estava em um silêncio profundo, a tensão ainda pairando no ar, enquanto as palavras de Frei Gilson ecoavam nas mentes de todos. O público, agora mais reflexivo, parecia absorver a magnitude da conversa que acabara de acontecer. Carlos Alberto, que sempre conduziu seus programas com um tom leve e descontraído, agora se via diante de uma realidade que não poderia ser ignorada. A seriedade do debate sobre a fé, a justiça social e a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade mais justa havia tocado a todos. Carlos, com um olhar de respeito, finalmente quebrou o silêncio. Frei, agradecemos imensamente pela sua presença e pelas palavras tão profundas que o Senhor trouxe para nós hoje. Sem dúvida, essa conversa vai ficar na cabeça de todos nós. É difícil encontrar respostas fáceis para questões tão complexas, mas é importante que pelo menos comecemos a refletir sobre o papel que a igreja, a sociedade e cada um de nós tem na construção de um país mais justo. Frei Gilson, com um sorriso sereno, respondeu: a verdadeira transformação começa quando nos permitimos questionar o que está errado ao nosso redor e quando temos a coragem de agir. A fé não é apenas uma questão de religião, mas de viver, de acordo com princípios de justiça e amor ao próximo. A mudança começa dentro de cada um de nós. O apresentador, agora mais tranquilo, olhou para a plateia e concluiu: este foi sem dúvida um debate que nos fez pensar profundamente sobre nossas atitudes e responsabilidades. A todos vocês que acompanharam essa conversa, esperamos que saiam daqui com uma nova perspectiva sobre o papel da Igreja da Fé e da sociedade. Agora queremos saber de você. O que achou dessa conversa intensa e profunda? Você concorda com a visão de Frei Gilson sobre a responsabilidade da Igreja na sociedade?
O que podemos fazer para combater as injustiças e desigualdades em nosso país? Comente abaixo e compartilhe suas ideias, porque este debate não acaba aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa, porque o verdadeiro aprendizado nunca termina. Nos vemos no próximo vídeo.